Bom, pessoal retrô, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa série. E nesse vídeo a gente vai testar essa placa PCI SATA 150 aqui da ProMais. Ver se a gente consegue instalar o driver, se a gente consegue usar um HD SATA nessa máquina aqui que a gente está montando e testar qual que é a diferença de performance entre o IDE original dela e o HD SATA aqui, tá? E talvez a possibilidade de fazer um RAID, vai depender dos recursos dessa placa aqui. Então vamos lá? Vamos fazer isso daí? Bom, pessoal, vamos lá? Máquina tá botando aqui. Essa é uma placa SATA 150 TX2 da ProMais, tá? É uma plaquinha SATA aí, SATA 1, 150 megabytes, né? Que é mais ou menos ali, ela vai estar limitada até pelo PCI Express, dependendo da máquina. Ela até detectou aqui o nosso HD, ela carregou na BIOS, o que é muito bom, quer dizer que ela provavelmente vai funcionar. Então vamos esperar o sistema operacional botar e a gente vai fazer alguns testes de benchmark de disco para analisar se esse disco SATA e o disco IDE, se eles têm diferença, tá bom? Então vamos fazer isso. Bom, pessoal, vamos instalar então o driver. Eu até queria capturar a janela aqui, a máquina, de uma forma melhor, mas eu não tenho um scaler para fazer isso. A única forma que eu tenho de fazer isso é pela Elgato, e a Elgato ela só aceita 720p ou 1080 ou 4K, e eu não tenho um upscaler para converter as resoluções, escalar as resoluções para essas resoluções para a Elgato capturar. Então, eu não consigo capturar com ela. Eu até poderia mudar a resolução do monitor para 720p, porque essa placa ia conseguir fazer isso, mas ela fica muito ruim de usar, porque esse monitor ele usa 1280 por 1024. Se eu mudo para 1280 por 720, fica muito ruim a resolução aqui para usar. Então, vamos assim mesmo. Vou entrar aqui, vamos ver se ele vai instalar o driver aqui. Ó, instalou. Beleza. Close. Vamos reiniciar e ver se essa máquina vai reconhecer essa placa. Eu acho que vai. Até agora não deu nenhum problema. Ela reconheceu na BIOS e reconheceu aqui. Eu tô até para falar para vocês que essa placa SATA aí, como ela reconheceu na BIOS, muito provavelmente a gente conseguiria botar o Windows por ela. Mas eu não vejo necessidade, tá? Mas vamos deixar ela botar e a gente vai comparar a velocidade entre o HD que está aí no SATA e o HD que está no IDE da placa-mãe. E eu muito provavelmente vou colocar um HD IDE aqui, nela mesmo, para a gente testar qual que é a velocidade do HD IDE nela e comparar com a placa-mãe, com a controladora da placa-mãe. Então vamos esperar inicializar aqui e eu provavelmente também vai desligar para colocar um HD IDE e vamos testar. Bom, pessoal, olha só, eu coloquei aqui 3 HDs, tá? Eu coloquei um Quantum Firewall ligado na porta IDE da placa e coloquei esse HD Western Digital de 80 GB ligado no SATA. E olha só, o Quantum Firewall ligado no IDE, ele pegou numa boa. Olha só, FAT32 ele pegou aqui numa boa, inclusive eu consigo abrir aqui, ó, até abrir um arquivo eu consigo abrir do HD, sem problemas. Agora, o Western Digital, ele não reconheceu certo, ele tá pegando 2 TB aqui, que não é certo. Eu vou tentar mais uma vez desligar o sistema, vou trocar o HD, porque eu coloquei esse HD aqui, que eu acredito que esteja funcionando, e ele simplesmente não reconheceu. Eu coloquei esse HD, que é aquele que a gente estava testando, ele não queria formatar, e esse HD SATA ele não está reconhecendo direito. Então eu vou trocar o HD para uma terceira vez e ver se ele vai reconhecer. Senão eu vou trocar a porta e ver se é esse o problema. Eu tenho mais uma controladora dessas daí. Se ela tiver com uma porta problemática, eu vou até trocar o cabo, tá? Se ela tiver com uma porta problemática, para mim tanto faz. Mas vamos fazer alguns testes aqui e eu volto. Então eu vou trocar
esse HD e vamos botar e ver se ele vai reconhecer o outro HD. Se não, eu vou trocar o cabo SATA. Se não, eu vou trocar a porta, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá? Olha só. Eu troquei o HD IDE que estava aqui, que era esse daqui. Eu troquei e coloquei um outro. Esse aqui eu tenho quase certeza que tá ok. Aliás, eu acho que todos os HDs estão ok. Eu troquei esse e eu também troquei o cabo SATA que eu tava usando. Coloquei um cabo SATA um pouco melhor. E ele formatou esse HD. Ele reconheceu todo mundo, tá reconhecido aqui. Então eu vou só enumerar aqui os HDs e a gente pode fazer os testes de desempenho, tá? Então eu vou colocar esse aqui como IDE 1, ST1 e o C, que eu vou colocar como System, eu sei que é um disco da placa-mãe, tá? E agora eu vou fazer os testes, vou colher os números e eu volto com vocês. Bom, pessoal, vamos para os resultados dos testes. Então vamos lá, eu usei o Crystal Disk Mark 304, tá? Fiz 5 testes com um tamanho de 100 megabytes, tá? E esses números é do teste sequencial, tá bom? Então, como base, eu usei o HD IDE conectado direto na placa-mãe, tá? E a gente teve aí para o teste sequencial no Crystal Disk Mark 30 megas por segundo para leitura e 22 megas por segundo para escrita, tá? HDs IDEs, eles podem variar muito, depende muito da geração, né? Do quão antigo ele é e do quanto bom e saudável o HD está, tá? E aí eu parti para o primeiro teste na placa PCI, foi com HD IDE Maxtor, tá? E a gente teve um resultado de 35 megas para leitura e perto dos 53 megas para escrita. Eu achei um pouco estranho, a escrita tá mais rápida, mas eu parti para o próximo teste, que era um HD Quantum de 3 GB, um Quantum Fireball, tá? Um HD mais antigo que o Maxtor, e esse HD a gente teve um desempenho cravado ali nos 13, 12,5 megabytes por segundo, tanto para leitura quanto para escrita. Foi o mais lento de todos os testes, tá? Eu acredito que é porque esse é um HD mais antigo, é um HD que está menos saudável, tá? Apesar dele estar rodando bem, mas ele é um HD mais antigo e ele tem um desempenho bem menor. E aí eu parti para um HD Samsung, porque eu sabia que era o HD mais novo, ideia que eu tinha, são HDs que sempre foram muito bons, tá? E muito rápidos, e realmente ele se mostrou dessa forma. A gente teve uma média de 55 MB por segundo, tanto para leitura, tanto para escrita, tá? Bom, e aí eu parti para o nosso primeiro teste com o HD SATA Western Digital conectado na nossa placa PCI, e a gente teve um resultado de 60 megas para leitura e 12 megas para escrita. Eu acredito que isso se dá ao fato desse HD Western Digital não ser dos melhores, ser um dos primeiros HDs SATA, tanto que ele ainda tem um conector Molex, tá? E não está tão saudável quanto ele deveria, então a taxa de escrita dele é bem baixa. E aí, por curiosidade, eu decidi testar unidades SSD, tá? E o meu primeiro teste foi com um SSD Crucial, tá? E foi onde a gente conseguiu o melhor desempenho, que é por volta de 80 megas para leitura e para escrita no SSD Crucial, tá? Com certeza a gente ia ter o melhor desempenho, e é bem interessante ver nessa máquina uma média dessa para leitura e escrita de HD, coisa que na época era muito impossível você ter, a menos que você tivesse equipamento high-end e pudesse usar uma memória RAM, uma memória flash, que já tinha disponível naquela época de baixas capacidades, mas era muito caro. E aí eu parti por curiosidade para usar um SSD SATA M2 num adaptador SATA, e a gente teve um desempenho parecido para a leitura, mas a escrita caiu pela metade. Eu acredito que seja o fato realmente da diferença de tecnologia entre o SSD Crucial e o SSD SATA e os recursos que o Crucial tem que o SATA não tem, tá bom? E aí, como um último teste, eu decidi ver se eu conseguiria configurar 2 HDs com um RAID Expanded aí, um RAID para pelo menos otimizar a parte de leitura, tá? E o Windows 2000
para quem não sabe, foi um dos primeiros sistemas operacionais da Microsoft que incluía já o recurso de discos dinâmicos e permitia a gente fazer uma espécie de RAID 1 ou RAID 0 dentro do próprio sistema operacional, ou seja, um software RAID. Então eu coloquei 2 discos de 80 GB Western Digital que eu tinha aqui, um deles foi o que eu tinha usado no teste anterior lá, no nosso primeiro teste de SATA, para a gente ver se a gente tinha o mesmo desempenho ou o desempenho menor ou maior. E a única diferença foi que na leitura a gente teve um ganho de 14% do desempenho com o RAID, o que ao meu ver não é assim muita coisa. Se a gente tivesse um ganho de 30%, talvez justificaria. Seria interessante testar com outros discos SATAs, tá? Eu não tenho a necessidade nessa máquina de ter uma boa quantidade de espaço de armazenamento por conta dos jogos que a gente vai colocar nela, não vai precisar disso. Mas eu vou atrás de pelo menos uns 2 discos SATA de uns 120 GB um pouco mais novo. E dependendo do preço, 2 SSD talvez. E eu vou colocar em RAID com essa máquina e a gente talvez vai testar mais uma vez e decidir se isso é o melhor ou não. Por enquanto eu vou deixar ela no RAID, porque dentro de todos foi o que teve ali um desempenho melhor. Os SSDs eu não vou manter, porque na minha visão não faz sentido e eu gosto do barulho do disco rígido. Mas esses foram os resultados gerais desses testes que a gente fez para tentar descobrir se realmente essa placa SATA tem desempenho maior. Quando você usa um HD SATA, a gente viu que em todos os HD SATAs, pelo menos a leitura foi superior, tá? E eu acredito que se for um HD SATA melhor do que um Western Digital que eu estou usando aí, talvez colocar um HD SATA mais rápido, a gente sempre vai ter um desempenho maior do que o IDE da própria placa-mãe, tá? Dito isso, o IDE da própria placa-mãe também não é lento, dá para ver que ele também é relativamente rápido. Ressalvo que a gente também fica alimentado à tecnologia dessa época e fica limitado ao PCI, né? Que é um slot que basicamente compartilha toda a banda de 133 MB mais ou menos com todos os slots PCI. Então a gente, mesmo que usasse um SSD, a gente estaria subutilizando ele, porque a gente nunca ia aproveitar ele totalmente. Aliás, a gente provavelmente ia usar 25% da capacidade total de qualquer SSD moderno. De qualquer forma, eu vou muito provavelmente procurar um par de HD bacana pra gente usar aqui. Vou fazer os testes de novo e a gente no próximo vídeo comenta sobre isso e decide o que a gente vai deixar por definitivo. Por enquanto, os 2 HDs Western Digital SATA. Mas pessoal, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Foi um vídeo relativamente focado num só assunto, que é essa placa SATA, que é um acessório que eu queria colocar nessa máquina, porque era um acessório muito caro para a época em que a gente estava entrando no mundo SATA aí. E para ter retrocompatibilidade, algumas empresas soltavam essas placas SATAs para tentar fazer com que você consiga dar a capacidade de um sistema mais antigo aí, que não tinha SATA, em ter SATA. Elas também foram usadas muitos em servidores, tá? A maioria das placas de servidor para essa época, por uma questão de não colocar tudo dentro da placa-mãe, porque ainda era uma coisa complicada. Tinha muita placa-mãe de servidor que não tinha SATA embutido e elas usavam controladoras externas, só que a maioria das placas de servidor eram todas com pelo menos suporte a RAID 0 ou RAID 1, tá? Mas é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like, não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar aí embaixo o que vocês acham dessa build que a gente está levando e o que você faria, tá bom?